A madrugada caía pesada sobre a pequena cidade do interior, onde as ruas estreitas ficavam quase sempre desertas depois das 10 da noite. Era um lugar em que todos se conheciam, mas também um lugar onde boatos corriam como fogo em palha seca. E um desses boatos se repetia de geração em geração: o casarão abandonado na colina. As janelas quebradas e as paredes cobertas por musgo guardavam mais do que poeira e lembranças. Segundo os moradores mais antigos, espíritos vagavam por aqueles corredores, sussurrando, chamando, e às vezes até aparecendo para quem ousasse se aproximar. Naquela noite, um grupo de jovens, movidos pela curiosidade e pela sede de desafio, decidiu provar que tudo não passava de lenda. Eles levaram lanternas, câmeras e uma coragem frágil, que começava a se desfazer a cada passo em direção ao portão enferrujado. O vento frio parecia uivar advertências, mas ninguém quis voltar atrás. O primeiro a atravessar o portão foi Rafael, sempre o mais destemido. Seus amigos Lara, Henrique e Camila o seguiram, tentando manter o tom de brincadeira para disfarçar o medo. O jardim estava tomado por ervas altas e árvores retorcidas, que lançavam sombras monstruosas ao movimento da lua. Quando empurraram a porta principal, um estrondo ecoou, como se a casa tivesse acabado de acordar de um sono profundo. O cheiro de mofo e madeira apodrecida encheu os pulmões deles, mas não foi isso que os fez hesitar. No silêncio pesado, ouviram passos arrastados vindos do andar de cima. Lara congelou, jurando que tinha visto uma figura passar diante da escada, mas os outros riram, chamando de imaginação. Ainda assim, o ambiente parecia se fechar ao redor deles. Cada parede, cada quadro pendurado torto parecia observá-los em silêncio. Avançando pelos corredores, os jovens começaram a notar detalhes perturbadores. Havia objetos antigos espalhados, bonecas sem olhos, móveis cobertos por lençóis encardidos e retratos que pareciam acompanhar seus movimentos. Em um dos quartos, Camila apontou para o espelho rachado e jurou que viu um vulto ao fundo, diferente de todos eles. O reflexo mostrava 5 pessoas, quando só havia 4. O grupo tentou manter a calma, mas Henrique começou a gravar com seu celular, repetindo que depois iriam rir de tudo. Só que a gravação capturou algo que ninguém esperava: uma voz baixa, feminina, sussurrando o nome de Lara. A jovem empalideceu e quis ir embora, mas os outros insistiram que estavam perto de desvendar a lenda. Foi nesse momento que um barulho ensurdecedor fez o chão tremer, como se alguém tivesse derrubado um móvel pesado no andar de cima. Contra todas as razões, eles subiram as escadas, que rangiam sob cada passo, como se reclamassem da invasão. O corredor do andar superior era ainda mais sombrio. Uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca, impossível de ser explicada. Ao se aproximarem, perceberam que não era eletricidade, mas sim velas acesas, dispostas em círculo no chão, ainda queimando como se alguém tivesse acabado de sair dali. No centro do círculo, havia uma fotografia antiga de uma família, e Lara imediatamente reconheceu o casarão ao fundo da imagem. O detalhe mais aterrador: a criança na foto era idêntica a ela, mesma feição, mesmo olhar, como se tivesse sido arrancada do tempo e colocada ali. O pânico tomou conta, e dessa vez até Rafael, que antes se mostrava corajoso, hesitou. O ar se tornou mais pesado, as velas tremularam, e sussurros começaram a se espalhar por todo o cômodo, vindos de todas as direções. As vozes não eram mais apenas murmúrios, eram lamentos, gritos de dor e palavras confusas em línguas que eles não compreendiam. A temperatura despencou, e o hálito gelado dos espíritos fazia a pele dos jovens arrepiar. Henrique tentou sair correndo, mas a porta do quarto bateu sozinha, prendendo todos lá dentro. O círculo de velas se apagou de repente, deixando apenas a escuridão total. No meio dessa escuridão, olhos vermelhos começaram a surgir, encarando-os sem pestanejar. Camila chorava baixinho, enquanto Lara sentia as pernas fraquejarem. Uma voz clara, desta vez masculina,
Ecoou do nada. Vocês não deveriam ter voltado. Voltado. A palavra ecoou na mente deles como um enigma impossível, até que Rafael, quase sem voz, perguntou quem estava ali. A resposta veio com um grito ensurdecedor, acompanhado por mãos invisíveis que agarraram seus corpos, empurrando-os contra as paredes com força brutal. A luta contra o invisível foi curta, pois não havia como vencer. Rafael tentou usar a força, Henrique tentou rezar, mas nada parecia funcionar. Lara, no desespero, caiu sobre a fotografia antiga, rasgando-a ao meio. Nesse instante, o casarão inteiro pareceu estremecer, como se estivesse vivo. Os espíritos gritaram em uníssono, e as janelas explodiram, lançando cacos de vidro para todos os lados. Um clarão tomou conta do quarto, e então, silêncio. Quando os jovens recobraram os sentidos, estavam do lado de fora, caídos no gramado, ilesos fisicamente, mas abalados de uma forma irreversível. O casarão permanecia ali, quieto, mas agora as janelas pareciam ter rostos contorcidos, observando-os partir. Eles correram sem olhar para trás, jurando nunca mais voltar. Mas Lara sabia, no fundo, que não tinha escapado. Na palma da sua mão, ainda estava marcado em sangue o nome que a voz havia sussurrado. E desde aquela noite, ela jamais conseguiu dormir sem ouvir, no silêncio da madrugada, o chamado incessante dos espíritos. Às margens de um rio largo e escuro, havia uma pequena casa de madeira, abandonada há décadas. Os pescadores da região evitavam remar perto dela, mesmo durante o dia, e os mais velhos juravam que, quando a noite caía, era possível ouvir vozes vindas das janelas chamando por socorro. O local tinha um histórico sombrio. Dizia-se que uma família inteira havia desaparecido ali numa noite chuvosa e que os corpos nunca foram encontrados. Apesar das advertências, Marcos e Júlia, um casal jovem em busca de aventura para seu canal de exploração urbana, decidiram passar uma noite dentro da casa e registrar tudo em vídeo. Levaram câmeras, lanternas e um gravador de áudio, certos de que encontrariam apenas o render da madeira velha e o som da água batendo contra as pedras. Mas a cada passo que davam em direção àquela cabana isolada, a escuridão parecia engolir mais e mais a coragem que fingiam ter. O interior da casa estava coberto por poeira e teias de aranha, mas era evidente que alguém havia mexido ali recentemente. Um colchão rasgado no canto ainda estava úmido, e sobre uma mesa havia marcas de velas derretidas. Enquanto Marcos ajustava a câmera, Júlia percorreu os cômodos, descrevendo o ambiente em voz alta. Foi quando ela parou de repente diante de um espelho manchado, pois jurava ter visto uma criança de vestido branco parada atrás dela. Marcos, ao revisar rapidamente a gravação, também percebeu um vulto, mas tentou disfarçar para não assustá-la. Ainda assim, o clima mudou completamente, e até o ar parecia pesado demais, como se respirar fosse um esforço. Ao cair da noite, começaram a ouvir o rio ao fundo emitir sons estranhos, como lamentos, como se alguém estivesse submerso e pedindo ajuda. Decididos a registrar mais evidências, colocaram o gravador em cima da mesa e permaneceram em silêncio por alguns minutos. Quando reproduziram o áudio, ouviram claramente uma voz feminina repetindo: "Devolva-nos, devolva-nos." Júlia ficou pálida e quis ir embora, mas Marcos insistiu que era a chance de conseguir um vídeo viral. Foi nesse momento que a porta da frente bateu com força, sozinha, e todas as janelas se fecharam como se algo invisível tivesse atravessado a casa. O gravador caiu no chão e continuou funcionando, captando agora passos lentos que circulavam ao redor deles, mesmo que não houvesse ninguém ali. O pavor tomou conta, mas ainda assim eles tentaram manter a calma, acreditando que poderiam escapar. No quarto dos fundos, encontraram símbolos riscados nas paredes, como se alguém tivesse tentado realizar rituais para aprisionar alguma coisa. Marcos aproximou a lanterna e viu marcas de mãos pequenas, como de crianças, gravadas na madeira, algumas ainda úmidas, impossíveis de estarem ali depois de tanto tempo. Júlia começou a chorar, dizendo que sentia algo puxando seus cabelos, e quando Marcos tentou confortá-la,
Ambos ouviram nitidamente uma gargalhada infantil ecoando pelo quarto. Ao apontarem a câmera para o espelho, a imagem mostrou uma família inteira atrás deles. Pai, mãe e duas crianças, todos de olhos brancos e pele encharcada, como se tivessem acabado de sair do rio. Desesperados, o casal correu em direção à porta, mas ela não se abria mais. O vento cortante atravessou a sala, apagando todas as lanternas, deixando apenas o brilho da câmera como única fonte de luz. No vídeo, era possível ver sombras alongadas cercando-os, encostando, empurrando, rasgando suas roupas. Júlia gritava, implorando para sair, enquanto Marcos chutava a porta com todas as forças. No meio do caos, o gravador ligou sozinho, reproduzindo uma nova frase em tom ameaçador. Agora vocês também pertencem ao rio. O chão pareceu tremer e a sensação de afogamento tomou conta deles, mesmo sem água ao redor. Quando a manhã chegou, os pescadores encontraram a casa intacta, como sempre, mas sobre a mesa havia uma câmera quebrada, que ainda tinha parte da gravação intacta. O vídeo mostrava Marcos e Júlia sorrindo no início, entrando na cabana, e depois apenas imagens distorcidas, cheias de estática, seguidas por vozes sussurrando nomes desconhecidos. O casal nunca mais foi visto, e seus corpos jamais foram encontrados no rio ou em qualquer outro lugar. Desde então, dizem que, quando alguém se aproxima da cabana durante a noite, é possível ver duas figuras na janela, um homem e uma mulher, com os olhos brancos e os lábios movendo-se sem som, como se estivessem eternamente presos, chamando por quem ousar escutar. No centro da cidade havia um antigo prédio residencial, construído nos anos 50, que guardava um segredo perturbador. Entre todos os apartamentos, havia um em especial que nunca era alugado, o número 302. Os moradores diziam que aquele quarto estava trancado há mais de 40 anos, desde a morte brutal de uma jovem chamada Helena, encontrada ali em circunstâncias inexplicáveis. Apesar das reformas no prédio, ninguém jamais teve coragem de abrir aquela porta, pois todos sabiam das histórias de quem tentou. Pesadelos constantes, vozes no corredor e até aparições de uma mulher de cabelos longos arrastando-se pelo chão. Um grupo de estudantes de jornalismo, em busca de um furo para um trabalho universitário, decidiu investigar o mistério do 302. Munidos de câmeras e microfones, convenceram o zelador a deixá-los passar uma noite no prédio, garantindo que ficariam em silêncio absoluto. Mas a porta do 302 não abriria de maneira comum. Ao chegarem ao terceiro andar, o clima parecia diferente. Enquanto os outros andares tinham barulhos normais de vizinhos, ali reinava um silêncio opressor. A porta do 302 estava coberta de arranhões, como se alguém tivesse tentado sair dali à força. Os jovens instalaram as câmeras no corredor e começaram a gravar. Foi então que, sem ninguém tocar, a maçaneta girou devagar, emitindo um rangido que ecoou por todo o andar. A porta se abriu sozinha, revelando um interior completamente intacto, como se ninguém tivesse morado lá desde os anos 70. Móveis antigos, papéis de parede rasgado e uma cama arrumada, com lençóis amarelados pelo tempo. A atmosfera era sufocante e todos sentiram um arrepio percorrer a espinha. Júlio, o mais corajoso, entrou primeiro, seguido por Ana e Beatriz. O quarto exalava um perfume adocicado, semelhante a flores em decomposição, o mesmo cheiro relatado por antigos moradores antes de abandonarem o prédio. Enquanto exploravam o quarto, encontraram um diário em cima da cômoda. As últimas páginas estavam borradas, mas uma frase se repetia várias vezes: "Eles querem me levar, mas eu não posso sair daqui." O ar ficou mais gelado e as luzes das lanternas começaram a piscar. Ana apontou para o espelho, onde não viam seus reflexos, mas sim o rosto de Helena, a antiga moradora, encarando-os com olhos fundos e vazios. Assustados, eles tentaram ignorar, mas Beatriz começou a sentir dores de cabeça intensas, afirmando que alguém sussurrava seu nome repetidamente. Júlio, determinado a registrar tudo, aproximou-se da cama e puxou os lençóis,
revelando manchas escuras que pareciam sangue seco. Nesse instante, a porta atrás deles bateu com violência, trancando-os dentro do quarto. O ambiente se transformou em segundos. As paredes começaram a pulsar como se respirassem. O diário na comoda pegou fogo espontaneamente, queimando sem consumir o papel por completo. As chamas formavam palavras no ar. Vocês não deviam ter entrado. O espelho rachou de ponta a ponta, liberando um som agudo que fez seus ouvidos sangrarem. Ana desmaiou no chão, enquanto Beatriz tremia incontrolavelmente. Júlio tentava manter a calma, mas percebeu que figuras começavam a surgir nos cantos do quarto. Sombras humanas, paradas, observando. A cada vez que ele piscava, elas se aproximavam mais, até estarem a poucos passos de distância. Um sussurro coletivo tomou conta do quarto, chamando pelo nome de Helena, repetido em coro, como se invocassem algo que nunca havia ido embora. De repente, Ana se levantou sozinha, os olhos completamente brancos, e começou a falar com uma voz que não era dela. Ela não descansa. Vocês a acordaram. Agora todos pertencem a este quarto. Beatriz chorava, implorando para ir embora, mas Júlio a puxava, tentando encontrar uma saída. As paredes começaram a rachar, revelando mãos ossudas que tentavam atravessar, arranhando desesperadamente. O espelho explodiu, e da superfície quebrada surgiu a figura de Helena, pálida, com o pescoço marcado por uma corda, como se tivesse acabado de ser enforcada. Ela avançava lentamente, e a cada passo o quarto encolhia, comprimindo-os contra os móveis. O terror era insuportável, e o ar rarefeito os fazia sufocar. Júlio tentou arrombar a porta, mas quanto mais batia, mais distante ela parecia, como se o quarto se estendesse infinitamente. Na manhã seguinte, o zelador encontrou o corredor intacto. A porta do 302 estava trancada novamente, sem sinais de arrombamento. No entanto, algo havia mudado. Agora, vozes podiam ser ouvidas claramente do lado de dentro, como se várias pessoas conversassem ou gritassem por ajuda. Nenhum dos estudantes foi visto novamente, e suas famílias ainda os procuram até hoje. Moradores do prédio relatam que, desde aquela noite, ao passar pelo terceiro andar, é possível ouvir pancadas e choros vindos do quarto trancado. Alguns dizem até reconhecer vozes pedindo para serem libertadas, mas ninguém ousa abrir a porta, porque todos sabem que o 302 não aceita visitantes, apenas moradores permanentes. Nos arredores de uma cidade grande havia um hospital abandonado, escondido entre árvores e cercado por muros enferrujados. O local fora desativado nos anos 90, após denúncias de maus-tratos e mortes misteriosas de pacientes. Desde então, ninguém tinha coragem de entrar, pois boatos diziam que as almas dos que sofreram ali ainda vagavam pelos corredores. Mas 3 amigos Ricardo, Paula e Felipe resolveram investigar o hospital numa madrugada chuvosa, buscando registros para um documentário independente. Munidos de lanternas, câmeras e gravadores, eles atravessaram o portão caído e caminharam pelo pátio coberto de mato alto. O vento batia contra as janelas quebradas, produzindo sons semelhantes a gritos. Ao entrarem, o silêncio foi tão profundo que até suas respirações pareciam altas demais. O cheiro de ferrugem e podridão era sufocante. Uma sensação de vigilância tomou conta deles imediatamente, como se dezenas de olhos invisíveis acompanhassem cada movimento. Logo no corredor principal, encontraram maçãs enferrujadas, cadeiras de rodas viradas e prontuários espalhados pelo chão, cobertos de poeira. As paredes estavam descascadas, mas ainda havia manchas escuras difíceis de identificar. Paula, curiosa, abriu um dos prontuários e notou que o nome do paciente estava rabiscado, mas a palavra óbito se repetia em diversas páginas. Enquanto isso, Felipe ligou o gravador para captar sons ambientes. Depois de alguns minutos em silêncio, quando ouviram a gravação, uma voz fraca suplicava: "Não me deixem aqui." O grupo se entreolhou assustado, mas Ricardo insistiu que deveriam continuar, pois quanto mais provas conseguissem, mais realista seria o documentário. À medida que avançavam,
portas batiam sozinhas e sombras passavam pelos cantos do olhar, rápidas demais para serem explicadas. Eles chegaram até a antiga ala psiquiátrica, onde as grades das celas ainda estavam intactas. Em uma das paredes, havia arranhões profundos, como se pacientes tivessem tentado escapar desesperadamente. Paula começou a sentir um frio intenso, apesar do calor abafado do prédio. Foi então que, dentro de uma das celas, perceberam uma figura imóvel. Parecia ser uma pessoa agachada no canto. Ricardo iluminou com a lanterna, mas não havia ninguém. A câmera, porém, registrou claramente um vulto humano encolhido, com os olhos brilhando no escuro. Felipe começou a tremer, dizendo que ouviu vozes infantis rindo atrás dele, embora não houvesse nada além de corredores vazios. Nesse momento, todas as portas das celas bateram ao mesmo tempo, ecoando como um trovão, e o gravador caiu no chão, repetindo uma frase em coro: "Vocês nunca sairão." Apavorados, eles correram em direção às escadas que levavam ao segundo andar. Cada degrau rangia como se fosse ceder, e o ar tornava-se cada vez mais pesado. No corredor superior, havia um bloco de cirurgias, e sobre a mesa enferrujada ainda estavam instrumentos médicos cobertos de ferrugem. Paula apontou a câmera para um espelho que cobria a parede, e a imagem refletida não mostrava os três, mas sim dezenas de pacientes em roupas de hospital, todos parados, observando. Quando baixaram a câmera, o corredor estava vazio, mas as respirações continuavam audíveis ao redor deles. Um bisturi caiu da mesa sozinho, deslizando pelo chão até parar nos pés de Ricardo. Nesse instante, uma sombra atravessou o corredor com rapidez, empurrando Paula contra a parede. O impacto deixou marcas vermelhas em sua pele, como dedos invisíveis apertando-a com força. A partir dali, o desespero tomou conta. Eles tentavam encontrar a saída, mas os corredores pareciam mudar de lugar, levando-os sempre de volta à ala psiquiátrica. As vozes ficaram mais fortes, agora gritando ordens confusas, chorando e rindo ao mesmo tempo. As câmeras gravavam imagens distorcidas, mostrando rostos que não estavam ali de verdade. Em certo momento, Felipe parou de andar, paralisado, olhando fixamente para uma maca. Os outros o chamavam, mas ele não respondia. Ao se aproximarem, perceberam que seus olhos estavam completamente negros, e uma voz feminina falava através dele: "Vocês não entenderam? Este hospital nunca foi fechado. Nós continuamos aqui." Felipe desmaiou logo em seguida, mas antes de cair, soltou um grito tão agudo que ecoou por todo o prédio. Quando finalmente encontraram uma janela quebrada, Ricardo arrombou a grade e os três pularam para fora, correndo pelo pátio enlameado sem olhar para trás. Mas, ao revisarem as gravações dias depois, perceberam que algo estava errado. Em todas as filmagens, apareciam não três, mas 4 pessoas caminhando pelos corredores. A quarta figura, sempre de jaleco branco e rosto borrado, caminhava ao lado deles, como se fosse parte do grupo. O mais perturbador foi a última cena captada. Felipe, desacordado, sendo arrastado por mãos invisíveis de volta para dentro do hospital, enquanto a câmera caía no chão. O rapaz nunca mais foi visto, e até hoje, quem passa próximo ao hospital abandonado garante ouvir seus gritos ecoando pelas janelas quebradas. Numa pequena cidade do interior, havia uma antiga linha de trem que já não funcionava havia décadas. Os trilhos estavam enferrujados e a estação permanecia em ruínas, tomada por mato e grafites. Mas muitos moradores ainda falavam sobre o trem das almas, que, segundo relatos, passava durante a madrugada, silencioso e iluminado, mesmo que a ferrovia estivesse desativada. Alguns juravam ouvir o apito ecoando à distância, seguido pelo som metálico das rodas cortando os trilhos. Certo dia, 4 amigos, Diego, Clara, Tiago e Renata, decidiram esperar pelo tal trem, levando câmeras para registrar a suposta aparição. Eles se instalaram na plataforma abandonada pouco antes da meia-noite, acreditando que não passariam de algumas horas entediantes no escuro. Porém, o clima começou a mudar assim que o relógio bateu meia-noite em ponto.
Um vento gelado percorreu a estação e as lâmpadas quebradas piscaram, acendendo por alguns segundos sozinhas, como se o lugar estivesse voltando à vida. O silêncio foi quebrado por um som distante, o apito de um trem. Ao longe, luzes surgiram na linha férrea, aproximando-se lentamente. Os amigos se entreolharam, incrédulos, porque sabiam que aquela ferrovia estava desativada havia mais de 20 anos. O barulho das rodas aumentava e o chão vibrava sob os pés, como se uma locomotiva de verdade estivesse passando. Em poucos instantes, diante deles, surgiu um trem antigo, de cor escura, com janelas iluminadas por uma luz amarelada. A locomotiva não tinha condutor visível e os vagões estavam lotados de passageiros imóveis, todos pálidos, de roupas antigas, encarando-os com olhos sem vida. Clara começou a gravar, mas a câmera captava apenas a estação vazia, sem trem algum. O contraste entre o que viam a olho nu e o que aparecia na gravação deixou todos aterrorizados. O trem parou lentamente e as portas se abriram sozinhas, liberando um sopro gelado que invadiu a plataforma. Um convite silencioso. Renata, curiosa e incrédula, foi a primeira a se aproximar, mas Diego a puxou de volta, dizendo que aquilo não fazia sentido. Nesse instante, uma voz ecoou pelo alto-falante quebrado da estação, embora o sistema estivesse desativado. Embarquem, é hora da partida. Os amigos entraram em pânico, mas Tiago, em um misto de desafio e fascínio, deu um passo adiante e colocou os pés dentro do primeiro vagão. No mesmo instante, ele desapareceu diante dos olhos de todos, como se tivesse se dissolvido no ar. O trem emitiu outro apito longo. Uma sombra surgiu dentro do vagão, apontando para Clara e Renata, como se as chamasse. Desesperados, Diego tentou puxar Clara e Renata para fugir, mas perceberam que não conseguiam mais se mover com facilidade. Era como se o chão da plataforma os prendesse, sugando suas forças. O trem, que a princípio parecia silencioso, começou a emitir gritos abafados vindos de dentro dos vagões, como lamentos de almas aprisionadas. As figuras pálidas atrás das janelas batiam as mãos contra o vidro, algumas chorando, outras sorrindo de forma macabra. Renata não resistiu ao chamado. Num impulso incontrolável, correu para dentro do trem. Ao entrar, sua expressão mudou. Seu rosto ficou sem cor, seus olhos perderam a vida, e ela se tornou apenas mais uma passageira imóvel, encarando os amigos do outro lado. Clara gritava desesperada, mas Diego a segurava, tentando resistir ao puxão invisível que os convidava a embarcar. O apito soou novamente, desta vez ensurdecedor, e as portas começaram a se fechar. Tiago e Renata já estavam lá dentro, imóveis, misturados à multidão de almas. Clara e Diego fizeram um esforço sobre-humano para correr e conseguiram saltar da plataforma para fora da estação. Atrás deles, o trem começou a se mover lentamente, desaparecendo na escuridão dos trilhos como se nunca tivesse existido. O silêncio voltou a reinar, mas o relógio da estação marcava agora 3 horas da manhã, embora eles tivessem certeza de que não tinham passado mais de alguns minutos ali. O mais estranho foi perceber que, em seus bolsos, havia passagens antigas de trem, datadas de 1963, com os nomes Clara e Diego escritos à mão. No dia seguinte, os dois tentaram avisar a polícia e mostrar as gravações. Porém, nas imagens só apareciam eles na estação, gritando para o nada, como se estivessem enlouquecidos. Nenhum trem, nenhuma luz, nenhum som registrado. Tiago e Renata foram declarados desaparecidos, e até hoje seus corpos jamais foram encontrados. Os moradores da cidade, ao ouvirem a história, apenas balançaram a cabeça, confirmando o que sempre souberam. O trem das almas ainda circulava pelas linhas abandonadas, coletando passageiros para nunca mais devolvê-los. Clara e Diego, traumatizados, juraram nunca mais voltar à estação. Mas, em noites de lua cheia, Clara ainda sonha com um apito distante e no fundo sabe que um dia, mais cedo ou mais tarde, o trem voltará para buscar os 2 últimos nomes escritos nos bilhetes. Na periferia de uma cidade esquecida pelo tempo,
Havia uma escola primária que havia fechado as portas após um incêndio trágico nos anos 80. Reza a lenda que, naquela noite, dezenas de crianças e professores não conseguiram escapar, e seus corpos nunca foram oficialmente encontrados. Desde então, ninguém ousava se aproximar do prédio carbonizado, pois vizinhos garantiam ouvir risadas infantis ecoando na madrugada, acompanhadas de passos leves correndo pelos corredores queimados. Movidos pela curiosidade e pela ânsia de provar o inexplicável, dois irmãos André e Mariana decidiram entrar na escola e filmar tudo para seu canal. Armados com lanternas e coragem vacilante, atravessaram o portão enferrujado. Logo ao pisar no pátio, um silêncio pesado caiu sobre eles, como se até o vento tivesse parado. As paredes chamuscadas pareciam observá-los, e os vidros quebrados refletiam apenas sombras que não pertenciam a eles. O corredor principal estava coberto por fuligem, mas ainda preservava resquícios do passado, quadros negros rachados, carteiras tombadas e brinquedos queimados espalhados pelo chão. Mariana se abaixou e pegou uma boneca sem braços, que cheirava a fumaça mesmo depois de tantos anos. Ao olhar para o fundo do corredor, viu nitidamente uma criança parada, de uniforme escolar, fitando-a em silêncio. Assustada, apontou a lanterna, mas a figura desapareceu de imediato. André riu, tentando tranquilizá-la, mas seu nervosismo era visível. De repente, o sino da escola, que estava quebrado havia décadas, tocou sozinho, ecoando por todos os corredores. O som metálico fez os dois se entreolharem em desespero. Era como se as aulas tivessem acabado de começar novamente. Decidiram seguir até a antiga sala dos professores, onde encontraram cadernos chamuscados ainda espalhados sobre as mesas. Estranhamente, as páginas estavam intactas e os nomes dos alunos estavam escritos com perfeição, mas entre eles havia também os nomes de André e Mariana. Atordoados, perceberam que estavam sendo esperados. De repente, o gravador de André captou uma cantiga infantil, a mesma que costumavam cantar no recreio, repetida por vozes distorcidas. Mariana começou a sentir cheiro de fumaça forte e olhou para trás. O corredor estava tomado por uma névoa escura que se movia como se tivesse vida própria. Vozes infantis chamavam seus nomes, rindo, como se quisessem brincar. O desespero aumentou quando chegaram à biblioteca. No teto, marcas de mãos pequenas estavam gravadas como se crianças tivessem tentado escalar para fugir das chamas. As estantes começaram a tremer, derrubando livros queimados sobre eles. Mariana jurava ouvir passos correndo entre as mesas, mas nada era visível. Ao ligar a câmera, registraram vultos passando rapidamente de uma ponta a outra do cômodo. Em meio ao caos, uma porta se abriu sozinha, revelando a escadaria que levava ao porão, o lugar mais temido da escola, onde o fogo havia começado. Contra o bom senso, foram até lá, acreditando que encontrariam a origem de tudo. O porão estava úmido e frio, completamente diferente do resto da escola. Havia dezenas de carteiras enfileiradas, como se fosse uma sala de aula improvisada, mas todas estavam ocupadas por figuras imóveis de crianças, com a pele queimada e os olhos vazios. Quando Mariana piscou, as figuras desapareceram, mas o barulho de risadas e choros permaneceu. Ao fundo, um quadro negro exibia uma frase escrita com sangue seco: "Ninguém sai até a lição terminar." André tentou sair correndo, mas a porta do porão bateu com força, trancando-os ali. Nesse instante, uma das figuras reapareceu atrás de Mariana e sussurrou em seu ouvido: "Você chegou atrasada." O frio tomou conta de seu corpo e ela caiu no chão, sem conseguir respirar. Quando André conseguiu levantar a irmã e arrombar a porta, os dois fugiram desesperados pelo corredor tomado pela fumaça. As vozes das crianças os seguiam, rindo, cantando e chamando por eles. Ao saírem pelo portão enferrujado, o silêncio retornou de forma abrupta, e a fumaça sumiu como se nunca tivesse existido. No entanto, ao reverem as gravações em casa, perceberam que em todos os vídeos apareciam dezenas de crianças ao redor deles, correndo, tocando e até segurando suas roupas. A última cena gravada mostrava Mariana olhando diretamente para a câmera,
mas com um sorriso que ela não se lembrava de ter feito. Desde então, todas as noites, ela acorda com cheiro de fumaça no quarto e o barulho do sino escolar ecoando em sua mente. André, por sua vez, não consegue mais dormir, pois afirma que, sempre que fecha os olhos, está novamente sentado em uma das carteiras do porão, preso na última lição que jamais termina. Na beira de uma estrada deserta, afastado da cidade, existia um hospital abandonado há mais de 30 anos. O lugar havia sido fechado após uma série de mortes inexplicáveis durante uma noite de apagão, quando dezenas de pacientes perderam a vida de forma simultânea, sem causa aparente. Desde então, o prédio tornou-se alvo de rumores, gritos ecoavam pelas janelas quebradas, luzes acendiam sozinhas e vultos podiam ser vistos pelos motoristas que passavam de madrugada. O jovem Eduardo, fascinado por lendas urbanas, decidiu entrar no hospital para gravar um documentário amador. Ao atravessar o portão, a atmosfera pesava no ar, como se algo invisível observasse cada passo seu. O hall principal estava coberto de poeira, mas os equipamentos médicos permaneciam espalhados, muitos ainda manchados de sangue ressecado. Um frio anormal percorreu sua espinha, e ele jurava ouvir o rodar de maçãs pelo corredor, embora não houvesse ninguém ali. Decidido a explorar, Eduardo caminhou até a sala de emergência. As paredes estavam cobertas de mofo, mas as maçãs permaneciam alinhadas, como se ainda esperassem pacientes. De repente, uma delas se moveu sozinha, arranhando o chão com um som metálico ensurdecedor. Eduardo congelou, segurando a câmera com mãos trêmulas. Na lente, registrou uma sombra humana deitada na maca, mas a óleo não havia nada. O cheiro de formol tomou conta do ar, misturado a um odor pútrido, como se algo estivesse apodrecendo ali. Ao fundo, uma voz feminina chamou por ele. "Doutor, me ajude." A voz parecia vir do corredor, mas quando se aproximou, Eduardo encontrou apenas portas fechadas e um estetoscópio caído no chão. Ao tocá-lo, ouviu nitidamente batimentos cardíacos, como se ainda estivesse em uso. Atravessando os corredores escuros, Eduardo chegou até a UTI. As máquinas desligadas começaram a apitar, exibindo sinais vitais inexistentes. Uma tela piscava repetidamente o número *002.00*0, como se marcasse a hora da morte coletiva. Eduardo começou a filmar em pânico, e a câmera registrou pacientes deitados nas camas, ligados aos equipamentos, com olhos arregalados e bocas abertas em gritos silenciosos. Quando baixou a câmera, todas as camas estavam vazias novamente. Uma corrente de ar gélido apagou sua lanterna por um instante, e no breu absoluto, ele ouviu dezenas de vozes murmurando ao mesmo tempo, chamando seu nome. Tremendo, tentou recuar, mas uma das camas deslizou em sua direção, bloqueando a saída. O desespero o levou até o andar cirúrgico. Lá, encontrou instrumentos médicos espalhados, muitos cobertos de ferrugem. No centro da sala, havia uma mesa cirúrgica intacta, como se estivesse pronta para ser usada. No momento em que Eduardo se aproximou, as luzes do teto se acenderam sozinhas, iluminando a mesa. Sobre ela, deitado, estava ele mesmo, com o peito aberto e costurado de forma grotesca. A visão foi tão perturbadora que ele caiu de joelhos, sentindo uma dor intensa no abdômen, como se realmente tivesse sido operado. Ao olhar para baixo, viu marcas vermelhas surgindo em sua própria pele. Uma sombra alta, trajando um jaleco ensanguentado, surgiu no canto da sala, segurando um bisturi. O rosto estava coberto por uma máscara cirúrgica, mas os olhos vazios brilhavam na escuridão. Eduardo correu desesperado, atravessando corredores que pareciam mudar de lugar a cada passo. Portas levavam sempre ao mesmo ponto, a sala de cirurgia. O espírito do médico o perseguia em silêncio, surgindo a cada reflexo nos vidros quebrados. O jovem gritava, mas sua voz parecia não ecoar. Quando finalmente encontrou uma escadaria, desceu correndo até o subsolo, onde ficava o necrotério. Lá,
Gavetas de ferro se abriram sozinhas, revelando corpos em decomposição, todos com os olhos abertos, observando-o em silêncio. Entre eles estava um corpo idêntico ao seu, com a câmera ainda nas mãos. Eduardo caiu para trás e uma mão gelada agarrou seu tornozelo, tentando puxá-lo para dentro da gaveta. Com esforço, Eduardo conseguiu se soltar e correr até a saída. Ao atravessar a porta principal, o ar fresco da noite o envolveu e o silêncio voltou a reinar. Ofegante, acreditou que havia escapado, mas ao verificar as gravações, percebeu que em nenhum momento aparecia sozinho. Atrás dele, em cada corredor, havia enfermeiros, pacientes e médicos observando cada movimento. Na última gravação, antes de desligar a câmera, a sombra do médico de jaleco aparece parada bem atrás dele, bisturi em mãos, aproximando-se lentamente. Desde aquela noite, Eduardo não consegue mais dormir em paz, pois afirma sentir dor no abdômen todas as madrugadas, como se alguém o abrisse e costurasse de novo, repetidamente. Alguns dizem que o espírito do hospital o marcou como mais um paciente eterno, condenado a nunca receber alta. No centro da cidade havia um prédio antigo, quase em ruínas, conhecido entre moradores como o Prédio das Sombras. O elevador do local era evitado por todos, pois relatos diziam que quem entrava sozinho às noites desaparecia ou voltava completamente diferente, como se estivesse sendo substituído por algo invisível. A estrutura era coberta por pichações e ferrugem, mas ainda assim, 4 jovens, Lucas, Bianca, Rafael e Mariana, decidiram investigar, atraídos pela curiosidade e pela sede de provas para um vídeo de terror. Entraram pelo hall empoeirado e se aproximaram do elevador. A porta rangia de maneira assustadora, revelando uma cabine pequena, com espelhos manchados de ferrugem e manchas que lembravam mãos humanas. Lucas entrou primeiro, seguido pelos outros, e assim que as portas se fecharam, uma corrente de ar gelado os envolveu e o elevador começou a descer sozinho, sem nenhum botão acionado. As luzes internas piscavam e os jovens perceberam que os números do painel não correspondiam aos andares do prédio. Pesava-se em 1, depois 3, 7, mas a cabine parecia não parar nunca. A sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo. No reflexo do espelho, eles perceberam vultos de pessoas que não estavam ali. Figuras altas, pálidas, sem olhos, flutuando atrás deles. Rafael tentou apertar todos os botões, mas nenhum respondia. Um som metálico, como correntes arrastando pelo chão, ecoava pelo interior do elevador. Bianca, tremendo, apontou a câmera para os reflexos e a lente registrou faces contorcidas em agonia, gritando silenciosamente. A cabine, aparentemente pequena, parecia expandir-se, tornando-se um espaço impossível, e a temperatura despencava abruptamente. De repente, o elevador parou e as portas se abriram para um andar escuro, inexistente nos registros do prédio. O chão estava coberto de poeira grossa e desenhos estranhos riscados com giz vermelho. Mariana sentiu mãos invisíveis agarrando seus ombros, empurrando-a levemente em direção à porta. Lá dentro, era possível ouvir risadas de crianças, mas também gritos de dor e súplicas. Lucas tentou segurar a amiga, mas sua própria mão passou através dela, como se a realidade estivesse se tornando líquida. Rafael começou a ouvir seu nome repetido em um sussurro insistente, enquanto uma sombra passou correndo pelo canto da cabine, desaparecendo em seguida. O pânico tomou conta do grupo e tentaram voltar para o elevador, mas as portas se fecharam sozinhas, prendendo-os em um corredor que parecia não ter saída. O corredor estava tomado por portas, todas abertas e vazias. Ao passar por uma delas, os jovens viram quartos repletos de pessoas, imóveis, encarando-os sem piscar. Pareciam congeladas no tempo, e ao tentar se aproximar, as figuras se desfaziam em névoa negra. Um som contínuo de batimentos cardíacos preenchia o espaço, cada vez mais rápido e alto, ecoando nos ouvidos dos 4. Mariana, em desespero, gritou para voltar, mas suas palavras foram absorvidas pelo ambiente silencioso. No reflexo do espelho ao final do corredor,
Perceberam que suas próprias imagens estavam distorcidas. Olhos completamente negros, bocas que se abriam em sorrisos perturbadores e mãos que se alongavam além do corpo. O chão parecia ondular, e cada passo que davam aumentava a sensação de que estavam afundando em um pesadelo líquido. Quando finalmente encontraram outra cabine de elevador, decidiram entrar, pensando ser a saída. Mas assim que as portas se fecharam, perceberam que estavam em um lugar que nunca existiu. Um subsolo profundo, repleto de corpos empilhados, todos com roupas antigas, alguns ainda em decomposição, outros frescos demais para parecerem mortos há tanto tempo. Uma voz masculina, rouca e fria, ecoou pelo espaço. Bem-vindos ao andar final. Aqui vocês ficarão para sempre. A cabine começou a girar sem controle, e o grupo foi lançado em imagens caóticas de corredores intermináveis e portas que levavam a lugares impossíveis. As luzes piscavam e sombras surgiam por toda parte, esticando-se até o teto e agarrando os jovens pelos braços, tentando puxá-los para dentro das paredes. Quando a manhã finalmente chegou, vizinhos do prédio ouviram gritos vindos do hall, mas ao chegar, encontraram as portas do elevador fechadas, sem ninguém lá. Nenhuma evidência física do grupo foi encontrada, exceto pelas câmeras de celular deixadas no chão. Ao reproduzir as gravações, era possível ver os jovens entrando na cabine, aos poucos, sendo substituídos por figuras pálidas, de olhos negros e sorrisos tortos, enquanto suas vozes ainda ecoavam pedindo socorro. Desde então, moradores do prédio relatam que, à noite, o elevador se move sozinho, subindo e descendo, e quem olha pelo vidro das portas consegue ver reflexos de pessoas que não pertencem a este mundo, esperando ansiosas pelo próximo passageiro. Na região central de uma cidade antiga, havia um teatro fechado há mais de 50 anos. Chamado de Teatro Lumière, ele foi palco de grandes espetáculos, mas um incêndio devastador destruiu o palco principal, matando artistas e funcionários que nunca foram encontrados. Desde então, o prédio permaneceu trancado, mas moradores locais garantiam ouvir música, risos e aplausos vindos de seu interior durante a noite, apesar de ninguém estar lá. Um grupo de 4 estudantes de artes cênicas, Rafael, Laura, Diego e Fernanda, decidiu entrar no teatro durante uma madrugada, em busca de material para um documentário. A fachada estava tomada por pichações e janelas quebradas, mas, ao atravessarem o hall, sentiram imediatamente o ar pesado, úmido e com cheiro de fumaça antiga. O palco destruído era visível à distância, com cortinas chamuscadas ainda penduradas, e o render do piso de madeira sugeria que alguém acabará de andar ali. Enquanto exploravam, encontraram figurinos antigos espalhados pelo chão, maquiagens ressecadas e cadernos de ensaio com nomes rabiscados de artistas. Laura notou que, em uma das portas dos camarins, havia arranhões recentes, como se alguém tivesse batido desesperadamente tentando sair. Diego, com a câmera na mão, captou um vulto passando rapidamente pelo palco, mas quando olhou de novo, estava vazio. De repente, as luzes da entrada piscaram e se apagaram, mergulhando o grupo na escuridão total. A única iluminação vinha das lanternas trêmulas e o som de passos ecoava pelo teatro, mesmo sem ninguém além deles. Um piano velho, parado no canto, começou a tocar sozinho, uma melodia lenta e macabra que parecia chamar cada um pelo nome. Ao se aproximarem do palco, perceberam que a cortina principal se movia sozinha, revelando o que parecia ser um ensaio de teatro congelado no tempo. Sombras de artistas no palco, imitando poses e gestos de antigos espetáculos. Fernanda sentiu um frio intenso no pescoço, como se alguém estivesse sussurrando nela. A câmera de Rafael captou mãos invisíveis passando pelos corpos das sombras, empurrando-os para frente. Laura tentou tocar uma das figuras, mas atravessou o corpo como se fosse fumaça. Nesse instante, um grito agudo ecoou, seguido de risadas distorcidas de crianças e adultos, preenchendo o teatro inteiro. O piso rangeu violentamente, e o grupo se viu incapaz de se mover, como se estivesse preso por uma força invisível. Desesperados, tentaram sair pelos corredores dos camarins,
mas as portas levavam sempre de volta ao palco, que agora parecia expandir-se infinitamente. O som de sapatos batendo no chão se multiplicava, como se centenas de pessoas caminhassem ao redor deles. Fernanda começou a ouvir vozes imitando seus próprios pensamentos, chamando-a pelo nome e ordenando que ficasse no teatro. Rafael tentou filmar tudo, mas a lente captava apenas figuras de olhos brancos, algumas sorrindo, outras gritando em silêncio. Uma cortina desceu do teto, prendendo-os parcialmente, e sombras começaram a deslizar pelo palco, tocando seus corpos e deixando marcas frias e queimaduras leves na pele, como se registrassem sua presença naquele lugar. De repente, o palco inteiro tremia, e um efeito de iluminação sobrenatural surgiu. Holofotes antigos acenderam, revelando dezenas de fantasmas de artistas, todos olhando diretamente para eles. Um deles, um maestro com o rosto desfigurado pelo fogo, levantou a batuta e começou a conduzir um espetáculo macabro. Cada movimento parecia fazer o teatro pulsar, e as paredes rangiam como se respirassem. Diego tentou fugir, mas sentiu seus pés serem puxados para trás, atravessando o chão de madeira como se estivesse afundando. Laura e Fernanda gritaram, e Rafael conseguiu arrastá-las para um camarim, apenas para perceber que estavam presas. Ao olhar pela janela, viram que o teatro parecia crescer em altura e largura, engolindo a cidade ao redor. Quando finalmente amanheceu, moradores ouviram os gritos cessarem, mas o teatro permanecia fechado e silencioso. Dias depois, o grupo foi encontrado próximo à entrada do prédio, desorientado e incapaz de falar sobre o que aconteceu. As câmeras que carregavam continham apenas imagens confusas, vultos, cortinas que se moviam sozinhas, mãos atravessando objetos, e em cada frame, olhares de artistas mortos encarando a lente. A sensação era clara. O Teatro Lumière não aceitava intrusos e transformava qualquer visitante em parte eterna de seu espetáculo fantasmagórico. Alguns moradores afirmam que, em noites de lua cheia, é possível ouvir o piano tocar e aplausos surgirem do teatro, enquanto sombras dançam no palco, esperando novos espectadores para integrar sua plateia fantasma. No bairro mais antigo da cidade, havia uma mansão abandonada conhecida como a Casa do Espelho. Diziam que ela fora construída por um colecionador de objetos raros, obcecado por reflexos e por capturar imagens de tudo que via. Após sua morte misteriosa, a casa permaneceu trancada, mas moradores relatavam ouvir passos, risadas e vozes refletidas nos vidros das janelas, mesmo à noite. Um grupo de 5 jovens, Tiago, Laura, Pedro, Isabela e Murilo, decidiu entrar na mansão para investigar. Assim que atravessaram o portão enferrujado, foram envolvidos por um cheiro de mofo e cera antiga. O hall de entrada estava coberto por tapetes rasgados e móveis envelhecidos, e o espelho principal, enorme e emoldurado em ouro escuro, refletia o grupo, mas não mostrava nada além de sombras flutuantes atrás deles. Enquanto exploravam a casa, perceberam que todos os espelhos refletiam imagens distorcidas, pessoas ausentes, sorrisos tortos e olhos negros que pareciam segui-los. Pedro, curioso, tocou um dos espelhos menores e a superfície tremeu como água. De repente, um vulto atravessou o vidro, empurrando-o contra a parede com força. Laura gritou, mas os outros mal conseguiam reagir, como se o ambiente estivesse diminuindo sua capacidade de movimento. Isabela apontou a câmera para o reflexo do espelho grande. Para o horror de todos, registrou os próprios corpos sendo empurrados por mãos invisíveis para dentro do vidro. O ar ficou pesado, como se centenas de mãos invisíveis tocassem o grupo simultaneamente, e um sussurro persistente ecoava: "Fiquem conosco, para sempre." Murilo, tentando racionalizar, sugeriu que se separassem para procurar a saída, mas assim que se afastaram alguns metros, cada espelho começou a refletir não os rostos deles, mas figuras humanas com os olhos completamente negros, sorrindo de forma macabra. Um dos espelhos estourou sozinho, espalhando estilhaços que não cortavam, mas gelavam a pele de quem os tocava. Tiago tentou ajudar Laura, mas percebeu que seu reflexo não o acompanhava mais. Ele estava preso dentro da superfície espelhada,
tentando gritar sem conseguir emitir som. Cada espelho parecia ter vontade própria, movendo imagens, manipulando reflexos e criando ilusões que confundiam a realidade. Ao chegarem à biblioteca da mansão, os 5 encontraram livros sobre rituais antigos, com instruções para prender almas em superfícies refletivas. A página de um deles estava aberta e parecia recente, apesar do pó em todo o ambiente. Ele ainda vive através dos espelhos e quer companhia, leu Isabela em voz baixa, tremendo. O chão começou a render e as portas bateram sozinhas, trancando o grupo. Um dos espelhos começou a emitir uma luz esbranquiçada, revelando sombras humanas presas dentro da superfície, todas estendendo mãos em direção aos jovens. Pedro sentiu um puxão, sendo quase sugado para dentro do vidro, enquanto gritos distorcidos enchiam o ambiente. O grupo, desesperado, tentou destruir os espelhos com qualquer objeto à mão, mas eles resistiam, intactos, como se fossem feitos de algo indestrutível. Murilo e Isabela correram para o hall principal, onde o grande espelho refletia não apenas eles, mas dezenas de pessoas que já haviam desaparecido na mansão ao longo dos anos. O reflexo mostrou que todos os movimentos que eles acreditavam fazer estavam sendo manipulados, como marionetes, e cada passo os aproximava da superfície. Laura, ao olhar de perto, foi puxada parcialmente pelo espelho, desaparecendo com metade do corpo, gritando enquanto sua forma se desintegrava no vidro. Quando finalmente conseguiram abrir a porta da frente e correr para fora, respiraram aliviados sob a luz da lua. Mas ao revisarem as gravações, perceberam que todas as imagens mostravam reflexos que não pertenciam a eles. Olhos negros, mãos estendidas, sorrisos tortos e figuras inteiras andando atrás do grupo, presas nos espelhos. A última cena captada mostrava Murilo sendo puxado gradualmente para dentro do espelho grande, enquanto uma voz sussurrava: "Agora somos todos um." Desde aquela noite, nenhum dos jovens conseguiu dormir em paz, pois sempre que se olham no espelho, percebem vultos e mãos tentando puxá-los de volta à mansão, lembrando que a casa do espelho ainda os espera, eternamente, entre reflexos e sombras. No centro de uma cidade histórica, havia um hotel antigo, fechado há mais de 40 anos, conhecido como Hotel Blackstone. Relatos diziam que, durante uma tempestade intensa, todos os hóspedes desapareceram misteriosamente, deixando malas e pertences espalhados pelos corredores. Desde então, moradores afirmavam ouvir passos, risadas, portas batendo e vozes chamando nomes específicos à noite. Um grupo de 4 investigadores paranormais, Bruno, Letícia, Caio e Sofia, decidiu entrar no hotel para documentar a atividade. Assim que atravessaram o hall empoeirado, foram envolvidos por um cheiro forte de mofo e perfume antigo. O lustre principal pendia torto do teto, e cada degrau rangia sob seus pés, como se o prédio estivesse respirando e observando cada movimento. Os corredores estavam cobertos de poeira, mas o mobiliário permanecia intacto, com poltronas, mesas e quadros antigos ainda ocupando os espaços. Letícia notou que os relógios marcavam horas diferentes, nenhuma delas coerente com o tempo real, e as luzes piscavam de forma irregular. Caio, ao passar pelo corredor dos quartos, percebeu vultos nos cantos, todos imóveis, observando cada passo do grupo. De repente, uma porta se abriu sozinha, revelando um quarto inteiro vazio, exceto por uma cadeira que girava lentamente, emitindo um rangido perturbador. Um sussurro chamou o nome de Bruno, e quando ele olhou para trás, ninguém estava lá, mas a câmera captou uma figura pálida refletida no espelho, observando-o fixamente. Sofia decidiu registrar o quarto principal do hotel, onde, segundo lendas, a última família desapareceu. Ao entrar, percebeu que os móveis estavam dispostos como se ainda houvesse pessoas morando ali. Pratos na mesa, roupas no armário e uma televisão antiga ligada, embora não houvesse energia elétrica. Um rádio emitiu estática. Entre os ruídos, surgiram vozes chamando seus nomes. Bruno e Letícia tentaram se comunicar, mas suas vozes pareciam distorcidas e desacompanhadas de seus movimentos.
Caio, ao olhar pelo corredor, viu portas se abrindo sozinhas, revelando quartos com vultos de pessoas sentadas ou de pé, todos com expressões vazias e olhos escuros, alguns com sorrisos macabros. O hotel começou a se transformar diante deles. Corredores pareciam se alongar infinitamente e portas levavam sempre de volta ao hall principal. Passos ecoavam ao redor, cada vez mais rápidos e numerosos, embora eles continuassem em número 4. As paredes rangiam e se contraíam, como se respirassem, e cada respiração dos investigadores parecia ecoar amplificada pelo prédio. De repente, o lustre do hall caiu, mas não atingiu ninguém. Em vez disso, formou uma barreira invisível, bloqueando a saída. Um sussurro coletivo começou a repetir: "Vocês não deveriam ter vindo", enquanto figuras surgiam em todos os cantos, flutuando pelo ar, algumas atravessando paredes, outras surgindo debaixo do chão. Bruno tentou abrir a porta principal, mas encontrou apenas uma parede de pedra. Letícia e Sofia correram pelos corredores tentando escapar, mas eram constantemente puxadas por mãos invisíveis, sentindo uma força gelada agarrando suas roupas e braços. Caio foi cercado por vultos que imitavam seus movimentos e sussurravam segredos que ele jamais havia contado a ninguém. Um dos fantasmas, uma figura masculina com roupa antiga de hotel, aproximou-se lentamente de Bruno, estendendo uma mão como se quisesse conduzi-lo para dentro de uma parede. O chão tremia, as portas batiam e gritos de antigos hóspedes ecoavam misturados às vozes do grupo, criando uma sensação de desespero absoluto. Quando finalmente o primeiro raio de sol iluminou o hall, os 4 conseguiram arrombar uma janela e pular para fora, caindo no jardim do hotel. Estavam exaustos, feridos e traumatizados. Ao revisarem as gravações, perceberam que as câmeras captaram algo que eles não viram ao vivo. Centenas de sombras de hóspedes mortos, algumas ainda se movendo, outras apenas observando, todas com olhares vazios e mãos estendidas em direção a eles. Desde aquela noite, nenhum dos 4 conseguiu dormir normalmente. Em sonhos, o hotel reaparece, mostrando corredores que se alongam indefinidamente, portas que nunca levam à saída e vultos que chamam seus nomes, lembrando que o Hotel Blackstone nunca deixou ninguém partir realmente.